Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal do Redator Online. Por aqui é César, eu sou autor do livro Como Criar um E-book de Alta Conversão e também diretor do Redator Online, que é uma empresa especializada na criação e no lançamento de e-books. E nesses vídeos eu me dedico a ensinar pessoas comuns, assim como você, como elas podem sair do zero até as suas 1000 vendas, independente do nicho do mercado e mesmo que não tenha nenhuma experiência com a criação e com o lançamento de e-books. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você pode lucrar com o seu e-book mesmo antes dele estar pronto. Será que existe uma forma de você já começar a ganhar dinheiro mesmo sem ter o material totalmente pronto, sem estar com ele em mãos, mas mesmo assim conseguir monetizar? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E talvez, ouvindo isso que eu acabei de falar, você esteja se perguntando, ok, mas para que eu quero lucrar com o e-book mesmo antes dele estar pronto? O que eu vou ganhar com isso? Por que isso é tão importante a ponto de você decidir gravar um vídeo? E para explicar isso, eu gostaria de propor um pequeno exercício para você. Feche os seus olhos por alguns minutos e imagine que você tem um negócio tradicional. Pode ser uma loja, um comércio, um e-commerce, uma fábrica, uma indústria, enfim, você tem um negócio tradicional em que você comercializa determinado produto. Feche esses olhos, imagine que você está nesse seu negócio agora, nessa sua empresa, vendendo um produto físico, um produto tangível, como um celular ou como essa cadeira aqui que eu estou utilizando. Imagine agora que você decidiu fazer uma nova coleção desse produto. Você decidiu, por algum motivo, lançar uma nova cadeira como essa aqui. Agora, pensa um pouco, como que você se sentiria se você pudesse ter certeza absoluta que essa cadeira que você está criando vai ter sucesso? Que as pessoas vão gostar dela e que principalmente ela vai vender porque as pessoas vão atrás desse tipo de produto e elas vão comprar de você. Imagina se você pudesse, de alguma forma, ter certeza absoluta que esse produto que você está criando agora vai ter qualidade e vai chamar a atenção das pessoas. Imagina também que para criar esse produto que você está fazendo aqui, você não precisa investir nenhum centavo do seu bolso. Isso mesmo, você não vai precisar colocar nenhum dinheiro seu, nem da sua empresa para desenvolver esse produto. E isso não quer dizer que lançar esse produto não vai precisar de investimento. Vai precisar de investimento como o desenvolvimento de qualquer produto. Mas para esse produto especificamente, você não vai precisar investir um centavo. E esse investimento que você vai deixar de fazer é tanto para criar o produto em si, ou seja, comprar as peças adequadas, montar ele, fazer um design legal e lançar no mercado, como também para divulgar esse produto. Você não vai precisar investir nada para fazer as primeiras vendas desse produto que você acabou de criar. E em terceiro lugar, eu quero que você imagine que além de tudo isso que você viu antes, você também vai poder contar com a ajuda das maiores interessados nesse seu produto, que são os compradores, as pessoas que vão até sua loja e vão comprar essa cadeira de você. Imagina que durante todo esse processo de criação, você pudesse conversar com essas pessoas, você pudesse ouvir delas o que elas estão achando da cadeira que você está montando. Elas pudessem dar para você dicas de como que você pode deixar essa cadeira ainda melhor para atender o gosto delas. E mesmo antes de você lançar essa cadeira no mercado, elas já olhassem para você e dissessem mais ou menos assim: pode lançar no mercado porque eu quero esse produto, tá aqui ó o dinheiro, tô pagando para você criar essa cadeira e me entregar ela quando você ficar pronto. Bom, eu penso que se você realmente fez esse exercício e imaginou com todas as suas forças, você provavelmente deve ter pensado que esse é o melhor dos mundos e o melhor dos cenários para quem quer desenvolver um produto e quer lançar no mercado, não é? A boa notícia é que com os e-books você pode fazer exatamente isso, porque esses 3 itens que eu fiz você imaginar nesse rápido exercício são apenas alguns dos benefícios que você pode ter ao aplicar o que eu vou te ensinar nesse vídeo, que vai justamente te ajudar a lucrar com o seu e-book mesmo antes dele estar pronto. Então, se você se interessou por tudo que eu falei aqui, continua nesse vídeo para saber mais e saber como que você pode aplicar isso na criação e no lançamento do seu e-book. Mas antes de falarmos sobre isso, eu preciso abrir um parênteses aqui muito importante, porque como você já sabe, aqui nesse canal eu falo sobre como você pode criar e lançar e-books que sejam capazes de gerar pelo menos 1000 vendas para você. E eu te ajudo a sair do zero até essas 1000 vendas através dos meus conteúdos, meus treinamentos, mentorias e muito mais. E talvez você esteja pensando agora, ok, faz sentido, eu gostaria de fazer isso, eu quero ter acesso a esses benefícios, mas o que isso tem a ver
com as 1000 vendas. Ou seja, o que lucrar com o meu e-book, mesmo antes dele estar pronto, tem a ver com as minhas chegadas às 1000 vendas. Porque eu acredito que chegar às 1000 vendas é o seu maior objetivo, falando aí da criação e da venda dos e-books. E o fato é que para poder chegar até as suas 1000 vendas, você precisa ter o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa. E a boa notícia é que essa estratégia que eu vou te ensinar hoje, que é a estratégia que vai te ajudar a lucrar com o seu e-book mesmo antes dele estar pronto, ela vai te ajudar a conquistar o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa. E como isso vai acontecer? Simplesmente porque através dessa estratégia e depois de aplicar ela e gerar suas primeiras vendas, você vai conseguir ter o e-book certo nas suas mãos. Ou seja, um e-book alinhado àquilo que os seus leitores querem ler, aquilo que as pessoas que vão comprar de você gostariam que tivesse no seu material. Você também vai conseguir ter o e-book para a pessoa certa, porque antes de aplicar essa estratégia que eu vou te ensinar hoje, você precisa primeiro entender quem é o seu cliente ideal, qual é o público, e tudo o que você vai aprender hoje te ajuda a ter certeza que esse público que você definiu é realmente o público certo para o seu e-book. Logo, você tem em mãos o e-book certo e para a pessoa certa através dessa estratégia. E para completar, você tem em mãos também o e-book na hora certa, ou seja, no momento exato que essas pessoas precisam ter acesso ao seu conteúdo para resolver o problema que elas têm ou para alcançar o resultado que você promete. Se interessou, quer saber mais? Então continua comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou falar tudo o que você precisa saber para lucrar de verdade com o seu e-book, mesmo antes dele estar pronto. E se você já achou que esse tema é interessante, que ele faz sentido para você, aproveita, deixa o seu curtir, o seu joinha aqui nesse vídeo, para me entender que faz sentido esse tema para você, e também aproveita para se inscrever no canal aqui do Redator Online para receber outros vídeos como esse. E também já aproveita e deixa o seu comentário aqui se você quer lucrar com o seu e-book mesmo antes dele estar pronto. Se você quer, coloca sim, eu quero aqui embaixo para que eu possa ver depois esse seu comentário e interagir com você e também compreender que esse vídeo está fazendo sentido para você. Depois de ver tudo isso, você deve estar se perguntando agora, de onde veio tudo isso? Como que eu cheguei até essa solução? O fato é que eu trabalho nesse mercado digital e no lançamento de e-books há mais ou menos 11 anos. E eu já ajudei centenas, milhares de pessoas a criarem o seu e-book, a lançarem e a venderem na internet. Eu faço isso através da minha empresa, o Redator Online, como você já viu. E além de ajudar essas pessoas através do serviço de criação, a gente também tem treinamentos para ensinar as pessoas que querem aprender tanto a criar quanto a vender os seus materiais. E nesse processo eu pude ter acesso a milhares de estratégias, milhares de ferramentas, milhares de técnicas e milhares de formas de divulgar o seu e-book. E uma dessas formas foi justamente a pré-venda, que é o que eu vou te ensinar aqui. Bom, e como que eu tive o primeiro contato com ela? Depois de lançar e-books para várias pessoas, eu finalmente decidi lançar o meu próprio livro digital, meu próprio e-book, que é o e-book Como Criar um E-book de Alta Conversão. E nesse material eu sintetizei tudo aquilo que eu aprendi sobre como criar e vender e-books de alta conversão, ou seja, materiais que chamam atenção e que geram venda. Mas quando eu decidi lançar esse material, eu não tinha certeza se ele teria sucesso ou não, se ele ia chamar a atenção das pessoas, não fazia ideia se ele ia vender ou não, porque afinal de contas era um produto novo. E como todo produto novo, tem um risco de ele não atrair a atenção das pessoas, dele não ser aquilo que as pessoas estão buscando. Eu parei por um tempo e pensei, bom, eu não quero ter todo o trabalho de escrever, de diagramar esse e-book, de lançar no mercado, investir tanto na criação quanto na distribuição dele, sem ter certeza que pelo menos as pessoas vão se interessar e sem ter os meus primeiros clientes falando que esse conteúdo é bom. E foi aí que me veio a ideia de realizar a pré-venda, que é a estratégia que eu vou te ensinar hoje. Eu pensei assim, e se eu pudesse vender esse material para algumas pessoas sem ele estar pronto e contar justamente com o feedback dessas pessoas para melhorar esse conteúdo? E foi exatamente o que eu fiz. Mais ou menos em abril de 2020 veio essa ideia e aí eu decidi criar uma estratégia chamada pré-venda. E o que eu fiz? Nessa estratégia, eu permitia que pessoas interessadas nesse e-book que eu iria lançar pudessem reservar esse material antes dele estar pronto, me pagar antecipadamente e quando eu finalmente terminasse o e-book, eu entregaria para as pessoas. Mas não foi só isso. Durante essa estratégia, eu também fiz questão de conversar com essas pessoas, de fazer uma pesquisa com elas, um questionário, para entender exatamente o que essas pessoas gostariam de saber a respeito do tema de criação de e-book. E foi aí que a chave virou, porque eu consegui não só ter as minhas primeiras vendas, que com o retorno financeiro disso
disso, já pagou todos os custos que eu tive tanto na criação quanto na divulgação inicial desse material, como também eu tive ali respostas do que eles gostariam de ler no meu material. E foi com tudo isso que eu montei o meu e-book. E eu não tenho dúvidas que a estratégia da pré-venda foi também determinante para chegar às 1000 vendas, porque esse material chegou até as 1000 vendas. E não foi por acaso, porque eu estava entregando para as pessoas o e-book certo, na hora certa e para a pessoa certa. E eu só consegui fazer isso porque eu já fiz esse alinhamento desde o início através da pré-venda. E é justamente sobre a estratégia da pré-venda que eu quero te falar hoje, quero mostrar como que você pode usar ela a seu favor, por que você deve pensar nela e principalmente trazer dicas aqui que vão te ajudar a aplicar no lançamento do seu e-book também. Então, se está fazendo sentido, continua comigo, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para a sua chegada até as 1000 vendas. Mas o que é a estratégia da pré-venda, afinal de contas? Pré-venda nada mais é que você permitir que o seu cliente, o seu leitor, reserve o seu material antecipadamente, compre esse material antes dele estar disponível no mercado e antes dele estar pronto. Então a pessoa basicamente vai chegar até você e vai falar, ó, eu quero reservar esse seu e-book, eu quero que você me envie esse material quando você finalizar, só que eu já quero deixar pago agora para garantir que eu vou ter acesso a esse conteúdo e que eu vou poder, consumir esse conteúdo que você está entregando aí no seu material. É basicamente isso que é a pré-venda. E a pré-venda é uma estratégia muito comum no lançamento de livros físicos. Talvez você já até tenha visto isso em prática. No caso dos livros físicos, antes do material já estar disponível, já está lá na livraria, o autor já começa a disponibilizar para que as pessoas façam uma pré-reserva desse material. E elas podem comprar quando ele finalmente está pronto, a gráfica, ou a editora fazem a impressão do material e enviam para essas pessoas que compraram antecipadamente. Eu, por exemplo, já comprei alguns livros na pré-venda. E a boa notícia é que você pode replicar exatamente essa mesma estratégia no lançamento do seu livro digital, do seu e-book, e ter acesso a todos os benefícios que nós vimos lá no início desse vídeo. E o ponto mais importante da pré-venda é que, além dela proporcionar com que você converse diretamente com o seu leitor, você pré-financiar o seu material e muitas outras vantagens, você precisa oferecer para essas pessoas alguma vantagem extra, justamente porque elas estão confiando em você. Afinal de contas, você está vendendo um material que ainda não está pronto. Então a pessoa não tem certeza se você vai entregar ou não, se você realmente vai cumprir com a sua palavra, se o material vai ser bom. Então você precisa, nesse período de pré-venda, oferecer algo especial para essas pessoas. E esse algo a mais que você oferece pode ser tanto um desconto financeiro, então eu vou cobrar R$100 pelo meu e-book, mas no período da pré-venda eu cobro R$50, por exemplo, ou pode ser um bônus, ou seja, um presente especial que só vai estar disponível durante a pré-venda. Como, por exemplo, falar diretamente com você, uma consultoria, uma mentoria com você, uma aula em grupo, ou uma série de aulas em grupo que você vai oferecer para as pessoas que compraram nesse período da pré-venda. No nosso caso, lá em 2020, como eu já te contei essa história, nós oferecemos um desconto e também oferecemos um bônus, que era uma série de 5 aulas ao vivo que eu fiz com os compradores do e-book que compraram aí durante esse período da pré-venda. E o feedback foi muito bom, o resultado também foram muito bons, porque essas aulas, além de me permitir aprofundar ainda mais o conteúdo do e-book, também me permitiram conhecer mais essas pessoas e entender exatamente o que elas estavam buscando no meu material. E você pode replicar essa mesma estratégia. É claro que você não precisa necessariamente oferecer um desconto, necessariamente oferecer um bônus e não necessariamente oferecer exatamente o que nós oferecemos. Mas o que eu quero que você entenda é que para que essa estratégia funcione, você vai precisar oferecer algo a mais para essas pessoas. Isso pode ser um desconto ou um bônus ou os dois, dependendo da sua estratégia e do que você achar melhor. Mas, afinal de contas, quais as vantagens de utilizar da pré-venda? Por que eu me preocuparia em fazer a pré-venda do meu material? Além de lucrar com o seu material antes dele estar pronto, que é o tema aqui desse vídeo que você está vendo, ele tem uma série de outras vantagens e benefícios que você pode ter acesso se você fizer a pré-venda do seu e-book. O primeiro benefício é medir o interesse da sua audiência nesse tema. Eu já falei várias vezes em outros vídeos que às vezes a gente como autor acredita que a nossa audiência, os nossos leitores, os nossos potenciais clientes se interessam pelo nosso conteúdo, por determinado tema que a gente aborda, mas na verdade, na prática, isso não acontece. Às vezes um tema que eu me interesso
não é o tema que as pessoas que me acompanham se interessam, não é aquilo que elas querem ler, não é aquilo que ela quer consumir no meu e-book. E se eu lanço um e-book falando sobre aquele tema que as pessoas não querem ler, você provavelmente já está cansado de saber, se você vem acompanhando meus vídeos, que você não vai ter resultado, você não vai conseguir vender esse material e pior, você não vai chegar às 1000 vendas ou vai ter muita dificuldade, vai levar muito tempo. E a boa notícia é que a pré-venda permite que você meça o interesse das pessoas nesse tema que você quer abordar antes de escrever uma linha sequer do seu e-book. E esse é um dos maiores benefícios, porque você não precisa dedicar tempo, atenção para desenvolver um material que as pessoas não querem. Você cria um material sabendo que as pessoas querem esse conteúdo e que elas até já compraram esse e-book de você. A segunda vantagem de você utilizar a pré-venda na criação e no lançamento do seu e-book é pré-financiar o seu material. E esse financiamento ele pode ser tanto na criação, nos custos de criação que você tem, como também nos custos de distribuição. O custo de criação e o custo de distribuição são duas categorias principais de custos que você tem quando você decide lançar e criar um e-book para poder vender ele na internet. Então você tem primeiro um custo de criar o material, que é justamente pagar, por exemplo, um redator, um designer, uma pessoa que vai te ajudar nessa criação. Se você não vai pagar financeiramente pela mão de obra de alguém, talvez você tenha que dedicar o seu tempo para fazer esse material, mas tem um custo atrelado a isso. E a distribuição é o custo que você tem, por exemplo, com anúncios para divulgar, para fazer com que as pessoas conheçam o seu material. São duas categorias de custos muito importantes se você quer vender e-book e você quer chegar às 1000 vendas. E a melhor parte é que a pré-venda traz recursos, ela levanta recursos através da pré-venda desse seu e-book, justamente para você financiar, você pré-financiar aí o seu e-book, tanto a criação como a distribuição dele. Então, com esse valor que você vai receber com essas primeiras vendas, essas vendas que você vai fazer durante a pré-venda, você pode tanto usar esse recurso para investir na criação ou melhorar a criação, fazer um design mais profissional, pagar alguém para revisar o seu conteúdo, como também você pode pegar parte dessa verba e investir em anúncios para trazer mais pessoas para o seu conteúdo, para fazer com que mais pessoas tenham acesso à própria pré-venda e aí possam comprar dentro da pré-venda também e ter acesso aos benefícios que você está oferecendo. Ou seja, é uma forma de você colocar esse material no ar sem precisar colocar a mão no seu bolso. Você não precisa investir um centavo sequer do seu bolso para criar ou para distribuir esse material se você utilizar da pré-venda. Já a terceira vantagem de utilizar a pré-venda no seu e-book é você poder contar com os seus leitores na própria criação, como também na divulgação desse material. Como eu falei para você, quando nós aplicamos a pré-venda no nosso guia, no nosso livro digital, a gente fez questão de ouvir as pessoas que compraram esse material, de fazer pesquisas com essas pessoas para entender exatamente o que elas gostariam de saber sobre aquele tema, qual a maior dúvida que elas tinham e na hora de criar o material a gente responder justamente essas dúvidas que essas pessoas têm dentro do nosso e-book. E esse é um exemplo de colaboração que você pode ter se você fizer a pré-venda. Você pode replicar exatamente isso. Você pode conversar com essas pessoas, fazer pesquisas com elas, entender o que elas esperam do seu material e assim alinhar o seu e-book àquilo que as pessoas estão imaginando. Consequentemente, os pedidos de reembolso desse material vão ser muito menores, porque afinal de contas você está entregando exatamente o que aquelas pessoas querem. E se você fez um trabalho de planejamento do seu e-book adequado, escolheu o cliente ideal, escolheu o público adequado para o seu material, é bem provável que o que essas pessoas querem saber é também o que outros clientes, outros leitores que fazem parte do seu público, o público que você quer atingir, também querem saber. Então, a partir do momento que você alinha esse material à vontade desses primeiros compradores, desses pioneiros, você também já está automaticamente alinhando esse conteúdo ao que as outras pessoas também querem saber, querem aprender sobre aquele tema. Logo, você tem nas mãos aí o e-book certo, que foi o que a gente falou anteriormente. Você tem um conteúdo que realmente vai ajudar essas pessoas, que é o que elas querem. Então, as suas chances de vender esse material e de chegar às 1000 vendas são muito maiores, porque você está entregando exatamente o que as pessoas querem. E não está correndo o risco de criar um material que ninguém quer, ou que não faz sentido, ou que não responde à dúvida e à dificuldade que aquelas pessoas têm. E a quarta e última vantagem, mas não menos importante, é que você vai dedicar tempo e energia
para o material que já foi vendido. Ao invés de você gastar meses, anos até, criando um material sem ter certeza se ele vai ter sucesso ou não, se ele vai chamar atenção, se as pessoas vão comprar ou não, você pode dedicar esse mesmo tempo, essa mesma atenção para desenvolver um material que as pessoas já compraram, que elas já disseram para você que sim, elas têm interesse, que faz sentido para elas. E além disso, contar com o apoio delas aí para te ajudar na criação e na divulgação desse material. Então, como você pode ver, tem muitas vantagens de você utilizar a pré-venda na criação e no lançamento do seu e-book. E olha que essas vantagens que eu trouxe aqui são apenas algumas delas, as principais, mas com certeza vale muito a pena você pensar com carinho nessa estratégia e ver como que você pode aplicar aí na criação do seu e-book. E quando eu devo utilizar a pré-venda? Como que eu sei se no meu caso eu devo aplicar a pré-venda ou não? Eu separei aqui 4 situações principais em que você deve pensar em criar o seu e-book e fazer a pré-venda dele, para que você possa lucrar com o seu e-book mesmo antes dele estar pronto. A primeira situação é para aquelas pessoas que não têm certeza do tema que elas querem abordar. Então, se você está em dúvida sobre o tema que você deve abordar no seu mercado, sobre o que você deve falar dentro do seu e-book, como que você aborda esse assunto, o que você vai apresentar lá dentro para ajudar essas pessoas que você decidiu atender, a pré-venda vai poder te ajudar, porque ela vai justamente fazer essa pesquisa com as pessoas, procurar entender o que elas querem e fazer esse alinhamento antes de você criar efetivamente o material. E a boa notícia é que as pessoas já pagaram para ter acesso a esse material. Então você já fez a pré-venda, agora você vai entregar exatamente aquilo que elas querem. A segunda situação é para quem é novo no nicho. Então se você está começando no nicho agora, não sabe exatamente o que abordar, o que falar, não tem muita noção ainda desse nicho que você está abordando, a pré-venda pode ser um bom start, aí, um bom início para você, porque você já vai entrar com o pé direito, já vai fazer suas primeiras vendas e vai contar com todas as vantagens que a gente já viu anteriormente. A terceira situação é para quem não tem dinheiro para investir na criação ou na distribuição desse material. Então, se você não tem recursos para investir na criação desse material, uma pré-venda pode te ajudar, porque como você já viu, um dos benefícios da pré-venda é justamente pré-financiar a criação e a distribuição do seu material. Então você pode criar uma pré-venda, pode executar essa estratégia para levantar esses recursos iniciais e depois fazer o investimento na criação e na entrega desse material. Tudo isso sem precisar investir um centavo do seu bolso. É claro, e a quarta e última situação é para quem acha que não tem tempo ou para quem vive postergando a criação do seu e-book. Eu vejo diariamente pessoas que ficam postergando aí a criação e o lançamento do e-book, deixando para depois, falando que vai fazer no final de semana, acaba não fazendo e vai deixando, vai empurrando com a barriga. E esse momento de lançar o e-book, de colocar ele no mercado, nunca chega. E a parte ruim de tudo isso é porque quanto mais você demora para lançar e para criar esse material, para colocar ele no mercado, mais você vai demorar para chegar às suas 1000 vendas. Então, se você está cansado aí de procrastinar a criação e o lançamento do seu e-book, a pré-venda também pode te ajudar nisso, porque ela vai colocar um prazo no qual você tem que entregar esse material para as pessoas. E ela vai servir como um empurrão a mais para que você faça isso. Porque, afinal de contas, a partir do momento que você tem compradores desse material, você tem que fazer de tudo que está ao seu alcance e mais ainda para poder entregar dentro do prazo que você combinou. Mas não se preocupe, porque esse prazo de entrega você pode combinar com as pessoas. Então você pode falar, ó, você está comprando o material agora, ele ainda não está pronto, mas eu vou te entregar daqui 30 dias. Ou seja, depois da venda, você ainda vai ter 30 dias para trabalhar no desenvolvimento desse material, na criação, e com o recurso que você já levantou, você pode inclusive contratar uma empresa especializada para te ajudar nessa criação, como é o caso do Redator Online. Mas é claro que para isso funcionar e para o seu e-book ser de qualidade, você conseguir vender, você precisa se preocupar realmente em seguir a estratégia passo a passo, em fazer ela corretamente, em começar a divulgar realmente um material que no mínimo chame a atenção das pessoas para você conseguir despertar o interesse delas e fazer com que elas paguem antecipadamente para você. Mas a boa notícia é que tem sim uma receita, um passo a passo que você pode seguir e mais para frente eu vou te falar sobre esse passo a passo. Mas antes de ir para o passo a passo, eu quero compartilhar com você a história dos nossos mentorados que fizeram isso, que aplicaram esse passo a passo que eu vou te explicar daqui a pouco e que eles conseguiram ter resultado. Então eles estavam travados, estavam procrastinando o lançamento do e-book deles, não conseguiam fazer o negócio funcionar, mesmo com todo o acompanhamento que a mentoria oferece. E foi aí que a gente teve a ideia de replicar aquilo que a gente fez lá atrás,
na nossa própria pré-venda, lembra? Então nós dissemos, bom, nós podemos ajustar essa estratégia, podemos organizar ela para que eles, os nossos mentorados, consigam aplicar isso. E ao fazer isso, eles vão ter acesso a todas as vantagens que você está vendo nesse vídeo aqui. E eles de fato tiveram acesso a essas vantagens. Então, se antes eles estavam travados, não sabiam o que fazer, sem saber para onde ir, estavam postergando o lançamento do material, estavam cheios de dúvidas, depois da pré-venda, eles conseguiram finalmente fazer as primeiras vendas do material, entregar o e-book depois e principalmente tivemos casos ali de pessoas que conseguiram mais de 100 vendas só durante o período da pré-venda. E só para você ter uma ideia, a pré-venda ela tem logicamente várias etapas, a gente já vai falar um pouquinho sobre elas, mas a venda em si ela ocorre de 7 até 15 dias. Ou seja, essas pessoas que conseguiram mais de 100 vendas, conseguiram essas 6 vendas justamente nesse período de 7 a 15 dias. E para conseguir isso, elas não investiram fortunas em anúncios, não. Nós tivemos casos de pessoas que investiram menos de R$300 em anúncios e chegaram aí até essas 100 vendas, faturando mais de R$3.000 só com a pré-venda. Quer dizer que isso vai acontecer com você? Não, não é 100% garantido. Mas se você seguir o passo a passo que eu vou te explicar aqui agora, se você fizer da maneira adequada, é bem provável que você chegue a resultados como esse, sim, eu não tenho dúvidas. E além, de todos esses resultados que os nossos mentorados tiveram, que é justamente destravar, saber para onde ir, ter certeza que o material tem qualidade, fazer as primeiras vendas, casos de pessoas que faturaram cerca de R$3.000, elas também conseguiram ganhar ânimo, elas conseguiram ver que elas estavam no caminho certo, que o e-book realmente fazia sentido e tudo isso, lógico, manteve essas pessoas dedicadas, comprometidas com o processo de sair do zero às 1.000 vendas, que é o que você também precisa, porque eu sei que às vezes você olha para as 1.000 vendas, elas parecem que estão tão longe, mas se você começar já com a pré-venda, é bem provável que você se mantenha motivado, porque você já vai ver esses primeiros resultados e vai continuar esse percurso até chegar às suas 1.000 vendas. Ok, mas como que eu faço para começar a minha pré-venda? Como que eu aplico isso? Como que eu crio uma pré-venda para o meu e-book? Quais são as fases que fazem parte dessa estratégia? O que eu tenho que prestar atenção em cada uma delas? E como que eu replico isso para o meu e-book? Primeiro você precisa conhecer as fases de uma pré-venda. São 4 fases principais. A primeira delas é a fase de preparação. A segunda, a de antecipação. A terceira, a de oferta. E a quarta, a de venda. Em cada uma dessas fases, você precisa cumprir determinadas tarefas para que você consiga executar a pré-venda adequadamente e consiga gerar suas primeiras vendas e consiga lucrar com o seu e-book mesmo antes dele estar pronto. Na primeira fase, que é a fase de preparação, aqui você precisa entender o que as pessoas querem, entender para quem você vai vender, em qual nicho você vai atuar e o que essas pessoas já estão buscando. Porque lembra, você vai precisar vender um material que ainda não está pronto, que você vai entregar no futuro. Mas é importante você mostrar para essas pessoas durante a pré-venda que esse material que elas estão te ajudando a desenvolver é justamente aquele material que elas precisam para resolver os problemas, as dores, os desejos, os interesses que elas têm. Então só com uma preparação bem feita é que você consegue ter a ideia de um material realmente bom para você oferecer para as pessoas e elas confiarem a ponto de comprarem, de reservarem esse material durante a pré-venda. Com uma preparação bem feita, você já está começando do jeito certo e as suas chances de ter resultado são muito maiores. E eu sempre digo que sem preparação não é uma estratégia, é só uma ideia, é só uma vontade. A partir do momento que você prepara, que você planeja, que você dedica tempo para entender como que vai funcionar a pré-venda, qual o e-book que você está pensando em oferecer, para quem, em qual nicho, você está se preparando. E a partir do momento que você se prepara, é sim uma estratégia e a chance dela funcionar é muito maior. E aqui na preparação, basicamente o que você vai definir é qual é o nicho que você quer atuar, qual o público que você quer focar e qual o tema inicial desse seu e-book. Lembrando que essas 3 informações elas podem mudar durante a sua pré-venda, mas você precisa lapidar, você precisa desenhar aí previamente essas informações para você ter um ponto de partida. Sem definir isso, não é uma estratégia, é só uma ideia, é só uma vontade. E aí, consequentemente, você não vai ter resultados. Então, pare um momento e se pergunte essas 3 questões. Em qual nicho eu quero atuar, para quem eu quero vender e qual o tema central desse meu e-book. E se aprofunde nessas questões para você ter um planejamento
da sua pré-venda. Depois, você vai para a segunda fase da pré-venda, que é a fase da antecipação. A partir do momento que você definiu em qual nicho você quer atuar, para quem você quer vender, qual é o tema central, inicial desse seu e-book, agora você vai começar a criar um boato para as pessoas dizendo que essa pré-venda vai acontecer. Então você basicamente vai postar mensagens, vídeos nas suas redes sociais, nos seus canais, até fazendo anúncio, falando mais ou menos assim: ó, eu estou pensando em lançar um e-book do tema X. Se você tem interesse, se inscreve aqui, participa do meu grupo, né? Esteja aqui próximo para você saber mais informações quando eu realmente decidir que eu vou fazer isso. Só que antes de fazer isso, eu quero saber se você tem interesse e quantas pessoas têm interesse. Então, se você tem, sinaliza aqui para mim de alguma maneira, e aí você pode pedir para a pessoa participar de um grupo no WhatsApp, se inscrever em alguma página, para você medir justamente esse interesse, né? Que é um dos objetivos aí da antecipação, e você deixa esse boato no ar que vai acontecer alguma coisa, que esse book provavelmente vai ser lançado, mas ainda sem dar nenhuma certeza que isso vai acontecer. Nessa fase de antecipação, você também já pode aproveitar para conhecer quais são as dúvidas das pessoas relacionadas a esse tema, que vão te ajudar tanto a se conectar mais com essas pessoas, tornar esse material mais atrativo para que elas comprem durante a pré-venda, como também lá no desenvolvimento, lá na criação do seu e-book que você vai fazer lá na frente. Então, com uma etapa de antecipação bem feita, você consegue medir o interesse da sua audiência nesse e-book, já fazer o levantamento das primeiras informações a respeito desse tema e, principalmente, transformar o lançamento do seu e-book, né, o pré-lançamento dele, mais especificamente, em um evento que as pessoas querem participar, querem instalar, e aí a chance de você ter sucesso com a sua pré-venda é muito maior. Já na oferta, você vai criar uma apresentação irresistível desse seu e-book para as pessoas. E como que eu crio essa apresentação? Usando as informações que você mapeou antes. Então você já sabe quem são essas pessoas, quais são as maiores dúvidas delas relacionadas a esse tema, se elas têm interesse ou não nesse material. Agora você vai juntar todas essas informações e vai montar uma oferta, uma apresentação, dizendo para elas que essa dúvida que elas têm vai ser respondida nesse seu material, que esse problema que elas estão passando pode ser resolvido a partir do momento que elas têm acesso a esse seu e-book. E ali, durante essa apresentação, você vai conectar esses pontos e vai falar para a pessoa que agora ela tem a possibilidade de comprar esse material, né, de fazer uma reserva dele durante a pré-venda, para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão, ter acesso a outros benefícios, outras vantagens que você vai oferecer, e tudo isso por uma condição especial durante a pré-venda. É aqui que você vai falar para a pessoa exatamente o que ela vai ter acesso, quais os benefícios do seu e-book, o que você vai ajudar ela a alcançar, os resultados, as transformações, e também o que você está oferecendo a mais para ela, se é um desconto, se é um bônus. Você vai fazer uma apresentação esmiuçando tudo isso. É isso que é a sua oferta. E claro que na oferta também vai estar o preço do seu e-book, né? Quanto que ela vai poder comprar esse material durante a pré-venda. E no nosso canal do YouTube, também em outras redes sociais, tem um vídeo exclusivo ensinando como que você pode criar a sua oferta irresistível. Você vai seguir aquela mesma estrutura para criar uma oferta para a sua pré-venda. A única coisa que vai mudar é que durante a pré-venda você está vendendo um produto que ainda não está pronto, você vai entregar ali depois, e também que você está oferecendo algo a mais para essa pessoa que você não vai oferecer depois, né, que a pré-venda passar. Mas a estrutura da oferta é a mesma estrutura que está naquele vídeo. Vou dar uma pesquisada aqui no nosso canal, se você ainda não sabe como criar uma oferta irresistível, porque vai te ajudar muito a cumprir essa etapa. A quarta e última etapa da pré-venda são as vendas. Aqui é o momento que você permite que as pessoas possam comprar esse seu material durante a pré-venda. Então você abre o carrinho, que é um termo que a gente utiliza em marketing digital para dizer que as vendas estão abertas, que as pessoas conseguem comprar. Então nesse momento, você vai abrir essa pré-venda. E como você já viu, esse período de vendas ele pode durar de 7 até 15 dias e basicamente aqui a pessoa vai poder comprar esse material. Então você já vai ter esse e-book cadastrado em uma plataforma de venda. Lá vai ter um link para que a pessoa possa comprar e você começa a divulgar esse link de compra. E toda pessoa que clica nesse link vê a oferta que você criou anteriormente e tem a possibilidade de comprar esse material, ter acesso a ele e a todas as vantagens que você vai oferecer durante a pré-venda. Agora é hora de vender mesmo, de se dedicar, de fazer com que as pessoas comprem esse seu material. E o ponto principal aqui da venda é que além de você ter uma boa oferta, de você executar, né, as etapas anteriores que a gente viu, porque quanto melhores
elas forem executadas, melhor vai ser as suas vendas, mais vendas você vai conseguir, você também vai deixar claro que esse período de venda vai acontecer por um curto espaço de tempo, que é limitado, para as pessoas justamente verem essa escassez e se comprometerem o mais rápido possível com o seu e-book. Porque se você deixar aberto para sempre, a verdade é que as pessoas vão ficar adiando, vão ficar postergando. É o mesmo talvez que está acontecendo com você no lançamento do seu e-book. Então, se você não quer que as pessoas posterguem a compra, você precisa colocar aí uma escassez. Quer dizer para elas, ó, eu vou vender só X unidades desse e-book nessa condição, ou essa condição vai ficar disponível por 15 dias até o dia tal e depois não vai ter mais possibilidade. E como a gente está falando da pré-venda, que é uma estratégia de pré-lançamento, você vai utilizar ela provavelmente só uma vez. Então é extremamente íntegro você colocar essa escassez e você deve usar ela porque isso vai te ajudar a vender mais. Depois que você passou por essas 4 fases, que é preparação, antecipação, oferta e vendas, vem a etapa pós a pré-venda, que é a etapa de entrega. Nessa etapa, você vai se comprometer e vai se dedicar a criar o material, levando em conta tudo que você descobriu desse público, as dúvidas dele, as pesquisas que você fez com eles, o que essas pessoas falaram para você que elas gostariam. Você vai juntar todas as informações e agora vai criar esse seu material. Tanto a parte de texto quanto a parte de design, e vai se preocupar em entregar esse material para as pessoas juntamente com os bônus que você prometeu para elas, se você decidiu oferecer bônus aí durante a sua pré-venda. E é importante você focar muito nessa entrega, depois que você passou aí pela venda, né, por esse processo da pré-venda, que é um processo intenso, justamente para que você possa ter as primeiras pessoas contentes, felizes com esse material que você está entregando. Porque essas primeiras pessoas, além de comprar, além de te ajudar na construção, te ajudar a pré-financiar esse material, elas também podem se tornar os seus primeiros cases de sucesso, os seus primeiros depoimentos. E esses cases, esses depoimentos vão te ajudar a continuar vendendo esse material mesmo depois que acabar a pré-venda. Isso é determinante se você quer chegar às 1000 vendas. Então foque em entregar o que você prometeu, mas principalmente entregue mais o que você prometeu também. No nosso caso, por exemplo, a gente prometeu 5 aulas, mas a gente entregou mais que 7 aulas para as pessoas, justamente com essa ideia de entregar sempre mais o que a gente prometeu, de ajudar essas pessoas, de fazer com que elas gerem resultado, porque a gente sabe que o resultado dessas pessoas, dos seus leitores, é o seu resultado. É o nosso resultado. Então, quanto mais a gente se compromete nessa entrega, melhor vai ser os nossos resultados e mais rápido você vai chegar às 1000 vendas. E aí, fez sentido a pré-venda? Você conseguiu compreender e você vai aplicar ela no lançamento e na criação do seu e-book? Comenta aqui embaixo se você vai aplicar ou não, para que eu possa entender se esse vídeo fez sentido para você. E se você gostou dele, deixa o seu joinha, curte aqui, deixa o seu comentário, se inscreve nesse canal para que você continue recebendo conteúdos como esse e não perca nenhuma novidade sobre criação e lançamento de e-books e principalmente sobre como você pode sair do zero até as 1000 vendas com esses materiais. E agora que você já entendeu como que você pode lucrar realmente com o seu e-book, mesmo antes dele estar pronto, é hora de você colocar a mão na massa, aplicar essas 4 fases que você viu nesse vídeo, seguir tudo certinho para que você consiga vender as primeiras cópias do seu material e já ter lucro com ele, mesmo antes dele estar totalmente pronto. E se por um acaso você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui ou alguma coisa que você gostaria de saber sobre a pré-venda, eu não falei, deixa o seu comentário aqui que eu vou responder o mais rápido possível aqui nos nossos canais. Agradeço a sua participação nesse vídeo e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal. Até lá!